Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mecânica Descomplicada. Nesse vídeo da série Dicas eu vou ensinar para vocês como que vocês podem verificar se o sensor de temperatura apresenta um defeito, especificamente se ele está queimado ou não. Vamos lá? Eu vou utilizar nesse vídeo, galera, para ensinar para vocês como que a gente faz esse teste, os sensores de temperatura que a MTE Thomson disponibilizou em apoio ao canal, tá bom? Bem galera, como é que a gente executa esse teste? Muito simples, a gente vai selecionar aqui no multímetro a opção para medir resistência na maior faixa possível, aqui no meu caso a faixa de 2000 kΩ. Vocês provavelmente vão perguntar agora, Fred, por que você está selecionando na maior faixa possível? Muito simples. Eu não sei, galera, qual é a resistência à temperatura ambiente do sensor de temperatura que vocês estão testando aí na casa de vocês. Então, selecionando na maior faixa de medição possível aqui do multímetro, eu evito de cair no problema que eu falei para vocês no vídeo da série Dicas sobre a escolha da faixa de medição no multímetro, onde se a gente selecionar uma faixa que é inferior à resistência que a gente está medindo, a gente pode acabar efetuando um diagnóstico errado, lendo aqui os dígitos do multímetro, tá bom? Eu não vou me alongar muito nesse assunto, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é só acessar esse vídeo aqui do canal. Outra pergunta que vocês podem fazer, galera, Fred, escolher essa faixa, a maior faixa do seu multímetro, 2000 kΩ, ela não vai trazer imprecisão ao teste? Sim, ela vai trazer imprecisão ao teste. A gente não vai medir com precisão qual é a resistência do sensor de temperatura, mas esse não é o objetivo desse teste, galera. A gente quer verificar com esse teste aqui se o sensor está queimado ou não, se ele rompeu internamente ou não. Então a precisão nesse teste aqui, ela não tem nenhuma importância pra gente, tá bom? Bem galera, quais são os possíveis resultados desse teste aqui? Se a gente, após conectar as pontas de prova do multímetro no sensor de temperatura, efetuar uma leitura aqui no visor do multímetro desta forma, com espaços vazios à direita, significa que o sensor de temperatura está queimado, ele rompeu internamente, ele apresenta um problema, ele apresenta um defeito e ele deve ser substituído. Agora, se após conectarmos as pontas de prova no sensor de temperatura, o multímetro acusar qualquer leitura aqui no visor diferente desta, do com espaços vazios à direita, por exemplo, esta aqui, significa que o sensor de temperatura não está queimado, que ele não rompeu internamente. Observação, galera, muito importante. O fato do sensor de temperatura não estar queimado, não ter rompido internamente, não significa que ele está funcionando perfeitamente. Tá bom, galera? Isso eu explico em detalhes no vídeo da série Como Funciona daqui do canal sobre o sensor de temperatura, mas de forma bem rápida. Para você cravar, depois de um teste, que o sensor de temperatura está funcionando perfeitamente, você vai precisar de uma tabela que relaciona a resistência interna do sensor de temperatura que você está medindo com a temperatura em que ele está. E aí você vai, da forma mais precisa possível com o multímetro, verificar se em cada temperatura em que você está colocando o sensor de temperatura, a resistência interna dele é igual à tabela que você tem acesso. Eu também não vou me alongar muito nesse assunto, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tópico, acessem o vídeo aqui da série Como Funciona sobre o sensor de temperatura, tá bom? Bem, galera, vamos ao teste. Eu estou aqui com dois sensores de temperatura, um com um pino e o outro com dois pinos. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ah, agora deu. Olha lá dentro do sensor, dois pinos, tá bom? Como é que a gente testa esse sensor aqui de um pino? Muito simples. A entrada do sinal é por aqui e a saída, galera, é por aqui, ó, pelo próprio corpo do sensor, tá bom? A gente vai pegar as pontas de prova do multímetro, vai conectar uma ponta de prova aqui no pino de entrada e a outra ponta de prova do multímetro no corpo do sensor. Olha lá a leitura do multímetro, galera, ele não está marcando mais isto aqui, ó, com espaços vazios à direita. Quando eu conecto a ponta de prova, ele acusa um valor ali no visor. Significa que esse sensor de temperatura não está queimado, ele não rompeu internamente. O que não significa, galera, mais uma vez, que este sensor está funcionando perfeitamente. Tá bom, galera? Vamos testar agora esse sensor aqui. Como é que a gente testa ele? Ele tem dois pinos, uma ponta de prova vai em um pino e a outra ponta de prova vai no outro pino. Tá bom, galera? Vamos colocar aqui. Vocês não vão conseguir visualizar eu colocando as pontas de prova lá dentro porque é bem apertado aqui. Olha lá o multímetro. Ele está acusando um valor diferente deste aqui, ó, com espaços vazios à direita, que indicaria que o sensor está queimado, que ele rompeu internamente. Mas quando a gente conecta as pontas de prova, a gente não consegue essa leitura. A gente consegue esta aqui, ó.
diferente do 1 com espaços vazios direitos, o que significa que esse sensor de temperatura aqui não está queimado. Ok, galera? Bem, galera, para encerrar o vídeo eu quero dar uma dica bem legal para vocês. A gente testou aqui esses dois sensores de temperatura e a gente verificou que a temperatura ambiente eles não estão queimados. Aqui no caso do Rio de Janeiro a temperatura ambiente é de 32 graus Celsius, está bem quente. Enfim, a gente verificou que a 32 graus Celsius esses sensores de temperatura aqui não estão queimados. Mas nada garante, galera, que em uma temperatura diferente esses sensores aqui não queimariam. Não apresentariam um problema intermitente, ou seja, eles funcionam bem em uma determinada faixa de temperatura e depois, quando eles atingem uma determinada temperatura, o circuito interno do sensor de temperatura rompe temporariamente. E aí o sensor de temperatura deixa de funcionar, deixa de marcar. Então qual é a minha dica, galera? Sempre testem os sensores de temperatura em diversas temperaturas, quando vocês têm uma suspeita de que esse problema pode estar acontecendo. O caso clássico disso é quando você tem, por exemplo, um ponteiro de temperatura no painel, aí você liga o carro, ele está frio, ele vai marcando a temperatura direitinho, vai subindo, e quando ele chega em um determinado ponto, o ponteiro cai. Ele morre, ele não marca mais nada. O que pode estar acontecendo? O sensor de temperatura não está queimado na temperatura fria, ele vai aquecendo, ele vai funcionando direitinho, né, entre aspas, e aí quando ele chega em uma determinada temperatura, o circuito interno dele rompe, ele queima temporariamente, é um problema intermitente. E aí o ponteiro lá no painel de instrumentos cai, deixa de marcar a temperatura. Pode ser esse tipo de probleminha aqui. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se você tiver ficado com alguma dúvida a respeito do sensor de temperatura, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários, que eu respondo o mais rápido possível. E se você tiver com alguma dúvida sobre qual sensor equipa o seu carro, você pode entrar no site da MTA Thomson, que está aqui na descrição do vídeo, consultar o catálogo eletrônico deles, que é super organizado e lista todas as peças que equipam o seu carro, com código, todos os detalhes delas, e aí você vai poder comprar a peça certinha, identificar qual é a peça que equipa o seu carro. Se você tiver curiosidade sobre outras peças de injeção eletrônica ou de sistema de arrefecimento, enfim, você pode acessar o canal do YouTube da MTA Thomson, que está aqui na descrição do vídeo, e assistir os vídeos deles, galera. Tem muito conteúdo legal, tem muitos vídeos que explicam o funcionamento das peças de forma bem didática e bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.